Olá pessoal, vamos para novas histórias, mas só depois da vinheta. Então pessoal, hoje eu vou contar minha primeira experiência com o cinema. Eu nunca tinha entrado numa sala de cinema e, minha primeira experiência com o cinema foi algo assim bem diferenciado. Por quê? Porque lá em Nova Fátima, na cidade que nós morávamos, o cinema ele pertencia a um homem, uma pessoa muito bacana, já em memória. E ele era candidato, na época, ele era candidato a prefeito da cidade. Então, todo final de semana, meu pai pegava minha mãe, meus irmãos e a minha, claro, e nós íamos lá para casa desse candidato. E lá ele se reunia com o pessoal do partido, da campanha, tinha aquela caminhonetinha, né, que eu estou devendo aqui a caminhonetinha, mas hoje eu vou mostrar ela aqui, ó, que eu prometi no último vídeo. E eles iam lá para aqueles patrimônios, para os bairros mais distantes, fazer os comícios. Enquanto isso, eu, meus irmãos e minha mãe, nós ficávamos na casa do candidato, que era do lado do cinema. Inclusive, mais ou menos no meio do terreno, tinha um portãozinho no muro que ligava para a porta do cinema, a porta lateral do cinema. E geralmente, ou era a mulher do prefeito, do candidato então, né? Ou uma das filhas deles, ia lá abrir o portão e me passava por aquela porta lateral, ia até lá uma cadeira, me colocava ali, e ali eu assistia aqueles filmes. E eu ficava abismado com aquilo, tamanho da tela, geralmente filmes de bang bang, né? Mas tinha vários outros gêneros. E aquilo era algo maravilhoso. Uma coisa que eu ficava assim, encucado, era que eu via lá aqueles filmes de bang bang, aqueles duelos lá no meio do deserto, aquelas trocas de tiro entre mocinho e bandido. E aí o mocinho matava o bandido e caía aquela arma ali, ficava reluzente ali ao sol ali. Eu ficava com uma vontade de pegar aquela arma. E aquilo era muito maravilhoso. E ali muitos e muitos filmes a gente assistiu naquela campanha. É óbvio que depois o cinema free acabou, né? E tinha que pagar, mas naquela época tinha o matinê, tinha no domingo a sessão da noite, né? No finalzinho da noite. E às vezes até começava da sexta, dependeria muito do tipo do filme que fosse passar, que fosse assim, um filme muito famoso. Então às vezes passava até na sexta-feira. Mas aí, uma coisa também que eu não esqueço, era que tinha um rapaz lá, um rapaz cujo nome, o apelido dele, que eu nunca soube o nome dele, pelo menos não me lembro agora, o apelido dele era Pelé. Esse rapaz, ele era uma espécie de bombril lá da cidade. Ele regava, dirigia o caminhão, regava as ruas, porque não era asfalto, então tinha muita poeira. Ele pilotava um trator lá, recolhendo lixo com uma carretinha. Ele dirigia ambulância. E ele também era o narrador ou locutor do cinema, que ele anunciava. E o nome do cinema era Cine Luz. E ele tinha uma voz muito bonita, e ele falava ali sobre o bang bang italiano, colorido, que nem todos os filmes eram coloridos,
e ele era muito bom naquilo que ele fazia. E ele também era o operador de máquina para rodar o filme. Eu lembro uma vez que ele me deixou entrar lá na sala de máquina e foi uma coisa assim, bem, uma experiência muito, até meio assustadora, porque a luz para todo lado e vazava aquelas luzes assim, e era uma luz assim meio tipo dourada, e era fascinante ver aquilo, né? Eu achava muito bonito, dava a impressão que estava pegando fogo aquilo, era muito bacana. E o problema, para quem é da minha idade, mais ou menos, que ia naquele cinema, era quando quebrava a fita, né? E o povo era impaciente, começava a gritar, começava a assoviar, mas era muito divertido. E eu tenho muitas histórias com o cinema, me apaixonei pelo cinema a partir daquele momento. Mas com o decorrer das minhas histórias, vocês vão saber muita coisa a meu respeito nessa questão de cinema. É outra coisa bacana também que aconteceu naquela moradia. Eu citei lá os Cabral, né? Minha mãe resolveu pegar uns cabritos dessa família dos Cabral e virou um monte de cabrito no nosso quintal. Só que a maioria deles tinha que ficar amarrados e sobrava para quem cuidar desses cabritos? Eu era o cabriteiro da família. E aquilo me irritava muito, porque eu amarrava ele assim nos pés de guanchumas, é um arbusto baixinho, né? Muito usado para fazer vassoura, para quem morou no interior, morou no sítio, sabe disso. E ele é muito resistente, e eu amarrava aqueles cabritos naqueles guanchumas. Só que eles iam enrolando, 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 que ficava com a cabeça, o focinho ali encostado no pé de guanchuma, e ficava ali berrando. E eu chegava em casa, minha avó já gritava, vai dar água para os cabritos, que eles estão com sede. Aí ela ia lá com um caldeirão, colocava lá, eles mal cheiravam a água e não queria tomar água. E para desenrolar aquilo dava um trabalho, porque aquela corda virava uma mola, era muito complicado aquele trabalho para mim, me irritava bastante. E me lembro uma vez que tinha um bodinho já com um chifrinho desse tamanho assim, né? E ele investiu em mim, e eu era criança ainda, devia ter o quê? 9, 10 anos, não sei. E eu gostei daquilo lá não. Ele começou a me dar umas cabeçadas e me tirou a paciência. E eu peguei um pedaço de pau, dei-lhe uma paulada e eu acertei um dos chifres dele, que quebrou o chifre, tombou de lado. Aí eu preocupado falei, agora deu. Aí eu agarrei ele, segurei, peguei aquele chifrinho e encaixei no lugar novamente. E não é que sarou e ninguém nunca soube daquilo. Bom, pessoal, essas foram as histórias de hoje. E dá um like aí, né? Compartilha meu canal, dá uma força e ficarei muito agradecido. E a vocês, até a próxima história.